Olá pessoal, tudo bem? Bom, então vamos dar continuidade, né? No último vídeo dessa aula, a gente estava conversando sobre alguns pontos importantes, né, que eu destaquei para vocês a respeito do que a gente viu até agora da teoria da ligação de valência associada aos compostos de coordenação, né? Vimos as possibilidades de arranjos e as composições que pode ter em relação aos orbitais híbridos que podem ser formados nesses compostos, né? Vimos também muito importante que nem todos os compostos, tá, de coordenação, eles podem ser explicados segundo as teorias da ligação de valência, mas muitos dos compostos, tá, a TLV prevê, tá, e consegue descrever o comportamento destes compostos de coordenação, tá bem? E aí, os compostos que ela não consegue explicar. E aí a gente vai ver um pouco das abordagens, tá, que a teoria do campo cristalino ajuda a explicar, de acordo com esse conceito do campo fraco e do campo forte, e desdobramento, parâmetros de energia, e também, segundo outra visão, segundo o aspecto de uma teoria criada posteriormente, foi a teoria do orbital molecular, tá bem? Então, vou fazer o compartilhamento aqui, para a gente continuar de onde a gente parou. Pois bem, então no último vídeo, né, a gente abordou esses pontos importantes aqui e vamos dar continuidade naquela mesma análise que a gente estava fazendo, que é muito interessante. A gente vai ver algumas situações diferentes agora, como que eu citei anteriormente em relação aos compostos de cobalto e ferro, por exemplo. Então aqui a gente vai fazer a mesma análise que a gente estava fazendo antes, tá? Nesse caso aqui do hexamino cobalto 3. Então, pontos importantes aqui, que a gente sempre destaca nesse tipo de análise que a gente está fazendo, ó, é um complexo, né, um composto diamagnético, tá bem? Ele tem uma carga positiva 3+, e todos os ligantes não têm carga, são iguais, que é a amônia, tá, o nome de coordenação 6, então a gente sabe a carga do íon, né, como vimos anteriormente, para o níquel, né, foi para o níquel no estado fundamental 0, né? E o níquel no estado fundamental, mas na forma de íon, o íon N2+, com estado de oxidação 2+. Aqui nesse caso a gente vai abordar isso em relação ao cobalto, que ele está no estado de oxidação 3+, ou seja, perde 3 elétrons em relação ao estado fundamental, aquele como ele está descrito na tabela periódica, tá? E esse composto foi determinado que ele tem uma característica diamagnética, tá bem? Então, de acordo com essas características e o que a gente aprendeu até agora sobre os compostos de coordenação e os metais de transição, a gente tem aqui a configuração do metal cobalto. Se a gente for na tabela periódica observar, ele tem um número atômico 27, ou seja, ele tem 27 elétrons, dos quais 9 destes elétrons estão na camada de valência, né, com a configuração 4s2, 3d7, que é o que interessa para a gente aqui, porque a gente está tratando a respeito das ligações químicas, né, da formação de ligação química num composto de coordenação. Se a gente está falando de ligação química, a gente fala dos elétrons de valência, tá bom? Então, por isso, essa abordagem, esse foco que a gente está dando aqui em relação a esses elétrons. Os elétrons de caroço, ou seja, das camadas mais internas, não interessam para a gente nesse tipo de análise, eles não participam, tá bom? Então, como nós vimos os outros anteriormente, também aqui a gente tem a configuração de acordo com os elétrons do estado de valência, né? Ocupando aqui os orbitais D e os orbitais S. Então, nós temos 2 elétrons aqui no 4s2 e 7 elétrons, tá? Com dois orbitais aqui com elétrons emparelhados, ocupando o orbital D7. Só que, como nós vimos na nossa primeira análise, a gente notou aqui que a carga do cobalto é a mesma do complexo, que é uma carga 3+. Isso indica o que para a gente? Indica que esse composto, né, ele não está no estado de oxidação 0, como a gente está observando aqui, pessoal, ó. Ele está no estado de oxidação 3+, ou seja, a gente tem que retirar 3 elétrons. Quais são os 3 elétrons que a gente tem que retirar para depois fazer o emparelhamento, né? Então, a gente tem que retirar esses 2 elétrons aqui e
mais um elétron deste aqui. Por quê? O cobalto, quando ele perde três elétrons, ele fica no estado de oxidação 3+, tá bom? Então, se a gente comparar essa nova forma aqui, ó, a gente tirou esses 2 elétrons, mas ele tem que tirar 3, né, para ele passar de 0 para 3+, e aí tiramos mais este outro elétron aqui, tá bom? Então, cobalto 0 para cobalto 3+, ele perde 3 elétrons. Pronto. Determinamos no estado fundamental como que estão distribuídos os elétrons do cobalto. Só que a gente tem que vir aqui e fazer outra análise, né, que eu sempre estou com vocês, é muito importante. A gente tem a informação que esse complexo é do tipo diamagnético. Se ele é do tipo diamagnético, a gente sabe que todos os elétrons devem estar emparelhados, tá? Que é muito importante. Então, a gente observa aqui, ó, que a gente tem 4 elétrons desemparelhados, e eles devem estar emparelhados. Então, o que a gente faz? A gente faz um emparelhamento desses elétrons. Este elétron vem para este orbital aqui, emparelhando com o que já tem ali, e este elétron vem para este orbital aqui, ó, emparelhando também, tá bom? Então, nós ficaremos com 3 orbitais emparelhados do orbital D e 2 orbitais vazios, tá? No estado ativado, ou seja, pareamento eletrônico, como nós já viemos vendo até aqui, né? Então, o que sobrou para a gente aqui, ó, de orbitais vazios? Lembrando que estes elétrons aqui, ó, não participam das ligações químicas, tá bom? Eles estão ali nos níveis mais externos do cobalto, mas eles não participam da ligação química. Quais participarão das ligações químicas? Estes orbitais aqui, mas eles não participam dessa forma, né? Eles participam de outra forma, ou seja, ocorrendo a mistura, a hibridização destes orbitais e, consequentemente, gerando novos orbitais, tá? Qual que é a mistura que a gente faz aqui, ó? Nós temos 2 orbitais D vazios, um orbital S vazio e 3 orbitais P vazios. Se a gente fizer essa mistura, nós geraremos 6 novos orbitais híbridos a partir desses 6 orbitais atômicos, tá? Que é o que prega a teoria da ligação de valência, tá? Desenvolvida por Hitler e London e aprimorada por outros cientistas. Então, nós teremos 6 orbitais híbridos. Quais serão esses orbitais? D2, S, P3. Então, é o nome destes orbitais, nesses novos orbitais híbridos gerados. Lembrando que estes novos orbitais aqui, ó, estes sim são os orbitais, ó, que a gente chamou de, ó, tem quantos orbitais D? Vou fazer uma letra maior aqui. Tem quantos orbitais D? 2, né? Então, D, certo? Se você soltou em espaço, colocou o número 2, S, P. Aí, como são 2 orbitais D, então a gente tem aqui D2, S, P3. Em muitos locais, muitos livros, tá, vocês vão ver às vezes SP3, D2, o D por último, tá bem? Não tem importância, tá? É a mesma informação, a mesma situação. A questão é que a gente vê não importa de onde ele vem, tá? O que importa é os orbitais que foram juntados e misturados para formar os novos orbitais. Não importa se ele vem do 4D, se ele vem do 3D. O que importa é o tipo de orbital que a gente tem no final e ali, e o quanto ele está mais externo do núcleo. Então, esses 6 orbitais chamam D2sp3, com 6 coordenações iguais, né? Gerando uma estrutura, então, octaédrica, né, com esse tipo de orbital, segundo a gente viu lá no quadro também. E de acordo com essas características aqui, até observando o composto aqui, ó, se ele tem um número de coordenação 6, são 6 ligantes iguais, né, que é o ligante amônio, ligado ao cobalto. Então, a gente já deduz que tem que ser todas as 6 ligações iguais, com o mesmo comprimento de ligação, a mesma energia de ligação, então, consequentemente, será uma estrutura sem distorção, né? Então, será um octaedro aí, sem nenhuma distorção, tá bom? Com orbitais híbridos do tipo D2sp3, lembrando, segundo a TLV, segundo a teoria da ligação de valência, tá? E cada ligante de amônio desse aí, né, ocupa com 2 elétrons, né, fazendo as 6 ligações químicas, cada um desses orbitais aí, né? Então, uma amônia ocupa com 2 elétrons aqui, o par não ligantes do átomo de nitrogênio, que é o átomo doador, que nós aprendemos lá atrás também, tá? O ligante é o NH3, mas o átomo doador é o nitrogênio, tá bem? Como a gente já viu, já estudou anteriormente. Então, aqui, ó, representados os elétrons compartilhados, tá? Referente às 6 ligações químicas. Então, há uma sobreposição aí de orbitais do tipo D2sp3, tá bem? Do
do átomo de cobalto quando ele está ligado com os orbitais do nitrogênio aí, tá? Da amônia, fazendo essas 6 ligações. Na sequência, nós vamos estudar esse outro composto do cobalto, que nós citamos anteriormente também, só que algumas características diferentes, né? O que a gente percebe? Ele é um composto paramagnético, e nós vimos anteriormente que os paramagnéticos, eles têm... Se eu não me engano, a gente viu foi na primeira etapa, né? Sim, acho que na primeira etapa, quando nós estudamos os metais de transição, os compostos, mas não tenho certeza, mas acho que foi na primeira etapa, tá? Mas enfim, o que importa é que a gente estudou e nós vimos que os paramagnéticos, eles têm os elétrons desemparelhados, que confere essa característica de atração ou de repulsão, né? De ímã a eles, tá? E nós observamos aqui também a presença de ligantes, 6 ligantes, do fluoreto, e a gente sabe que o fluoreto ele tem uma carga negativa, então 6 fluoretos, nós temos aí 6 cargas negativas. Mas a gente observa que aqui no complexo a carga é 3 negativa. Se eram para ser 6 cargas negativas dos fluoretos, e a gente tem apenas 3 cargas negativas, é porque perdemos 3 cargas negativas, tá? E essas 3 cargas negativas perdeu-se como? Através da neutralização das cargas positivas do metal. Então, se tem 3 cargas negativas perdidas, então é porque a carga do cobalto é 3 positivas, tá? Lembrando que a gente aprendeu a determinar a carga da espécie central, tá? A partir dessas características. Então, foi o primeiro composto paramagnético de cobalto, tá? Com exceção em relação à ATLV. Então, a gente observa o estado fundamental dele aqui, ó, o cobalto. Qual que é o estado fundamental dele? Ele tem os 27 elétrons que nós vimos anteriormente, tá? E se mantém aqui, ó, 27. Só que no estado fundamental, no estado oxidado, né, CO3+, ele perde os 3 elétrons, né, para passar de CO para CO3+, como nós vimos no slide anterior. Então, ele perdeu 2 elétrons daqui, deste orbital, e perdeu um elétron que estava emparelhado aqui, ó. Ok, chegamos nessa configuração apenas do CO3+. Qual que é a diferença agora? Uma vez que esses spins eletrônicos, né, quais são esses spins eletrônicos? Spin eletrônico é o que representa aqui, ó, cada elétron. Aqui a gente tem um spin eletrônico, aqui a gente tem um spin eletrônico, aqui a gente tem um spin eletrônico e aqui a gente tem um spin eletrônico, e por aí vai. Então, temos aqui 6 spins eletrônicos, uns orientados e desemparelhados para cima, e neste outro aqui, ó, emparelhados, ou seja, um orientado para cima e um orientado para baixo. Então, quando a gente tem esses spins eletrônicos do metal que eles não estão pareados, tá bom? Nesse caso aí, ó, não há possibilidade de elétrons provenientes do ligante ocuparem os orbitais 3D, tá bem? Como nós vimos em alguns exemplos anteriores para paramagnéticos. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, por mais que tenham elétrons desemparelhados aqui, ó, tá bem? A gente está vendo aqui elétrons desemparelhados. Quando ele vai fazer a ligação, tem a possibilidade do ligante, vamos supor, o flúor. Tem a possibilidade do flúor chegar e com os elementos dele, os elétrons dele, que vai fazer a ligação química, um flúor chegar e ocupar com o seu elétron aqui? Não tem, tá bom? Então, mesmo quando a gente tem esses spins que não estão emparelhados, como no caso esses 4 aqui, não tem a possibilidade disso aqui acontecer, tá? Então, o ligante ele não vai ocupar esses orbitais que mesmo assim estejam com apenas um orbital atômico que esteja com apenas um spin, que esteja com apenas um elétron, tá bom? Então, eles não ocuparão. O que acontece vai ser a geração de novos orbitais. Então, a gente vai observar o seguinte, aqui já muda um pouquinho, tá, pessoal? Vocês vão perceber que a gente acrescentou o orbital 4D aqui, os orbitais 4D, vocês já vão entender o porquê. Aqui a gente observou que a gente tem um número de coordenação 6, ou seja, a gente tem que combinar 6 orbitais atômicos do cobalto, tá? Do CO3+, para gerar 6 novos orbitais, tá bem? Só que ele é o quê? Paramagnético, e quando é paramagnético, ele está aqui, ó, desemparelhado, e nenhum desses elétrons aqui, ó, nenhum desses orbitais, mesmo não estando emparelhado, eles são ocupados por elétrons dos ligantes, que no caso é o flúor. Os ligantes, eles vêm com
com o próprio par de elétrons, seja ele um ânion, seja ele uma molécula, seja ele um ânion, um íon simples ou um íon composto, tá bom? Não importa, o que importa é que ele sempre vai ocupar orbitais vazios. E esses orbitais vazios, que na verdade a gente tem os átomos, eles vão se combinar e formar os orbitais híbridos, tá? Quando for fazer a ligação para ter as mesmas características. Então, estes elétrons aqui, ó, eles não participam, tá bem? E mesmo eles não estando emparelhados, porque eles não são diamagnéticos, e sim esse composto é paramagnético, não há alteração quanto a eles. Eles permanecem dessa forma, tá? O que acontece é que a gente vai combinar 6 novos orbitais aqui, 6 orbitais desses que estão vazios, para gerar os 6 orbitais híbridos. Então, vamos lá contar. Então, vão ser esses orbitais aqui, ó. Este orbital, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, nós combinaremos todos estes 6 orbitais aqui, ok? Para gerar os 6 novos orbitais híbridos, e aí sim eles seriam ocupados pelos fluoretos F-, tá bom? Então, a gente mistura esses 6, dá origem aos 6 novos orbitais. Quais orbitais que a gente tem? A gente tem um orbital S, 3 orbitais P, e dos 5 aqui, ó, nós utilizamos 2 orbitais D. Então, como chamarão esses novos orbitais? sp3d2, tá bom? Ó, 6 orbitais híbridos do tipo sp3d2. sp3d2 ou d2sp3, tanto faz, vai dar na mesma. O que a gente viu anteriormente é que a gente utilizava 2 orbitais D do nível 3. Agora nós estamos utilizando 2 orbitais D do nível 4, tá bom? E ele terá uma geometria octaédrica da mesma forma. A diferença, aqui tem um errinho que eu percebi agora, não é cloreto, tá bem? É fluoreto. Só apenas consertando esse errinho. Provavelmente esse Ctrl+C, Ctrl+V, na hora que eu vou preparar nas aulas, tá? Para ficar mais fácil. E aí eu não percebi esse erro, tá? Mas aqui cada ligante fluoreto F- contribui com 2 elétrons aqui, ó. Lembrando que esses elétrons estão sendo representados aqui, tá? Nestes orbitais aqui, ó, que são os orbitais sp3d2, tá? Do metal, que só existem hibridizados, quando vai se fazer a ligação, tá bem? Então, o nome deles está aqui, ó, sp3d2 ou d2sp3, tá bem? Então, cada fluoreto ocupa com seu par de elétrons um orbital desse, sp3d2. Bom, na sequência, nós vamos fazer uma pequena análise aqui e depois a gente continua abordando esse conteúdo, tá? Nessa análise em relação ao que a gente já viu agora e que a gente vai ver posteriormente, ó. Então, nesse contexto aqui, uma possibilidade, né, de explicação para que valência, número de coordenação e geometria sejam mantidos é utilizar novos orbitais D, nível externo. Ou seja, aqui, ó, até LV, a gente utilizou orbitais mais externos ainda para ajudar a explicar a formação dessas 6 ligações. Por quê? Porque esses elétrons aqui, ó, esses 6 elétrons inicialmente aqui, eles não poderiam sofrer emparelhamento, segundo a TLV, devido ao fato desse complexo ser paramagnético. Então, a gente incluiu mais um nível externo aqui, que é o 4D, e utilizamos o quê? Utilizamos 2 orbitais, tá? Deste nível mais externo, com esses que a gente já tinha vazios aqui. Então, a gente vai adicionando externo de acordo com o que for a necessidade para formar. Isso segundo a TLV, tá bom? Outra característica que nós vimos é que o composto de cobalto NH36, ele pode ser classificado como de esfera interna. E tem também os compostos de esfera externa. O que são esses compostos de esfera interna e de esfera externa? Vamos voltar lá. A gente vai ver no próximo, mas eu vou voltar rapidinho aqui para vocês ficarem ligados. Então, ó, CONH36 de esfera interna. Voltando aqui na análise que a gente fez do NH36, ó, o que são de esfera interna? Significa que os elétrons aqui, ó, são emparelhados ou desemparelhados do mesmo metal. Os elétrons aqui são emparelhados são do metal, tá bom? Agora, os de esfera interna, os de esfera externa, tá? Aqui o COF6 pode ser classificado como de esfera externa devido ao fato desses orbitais D. Por quê? Esses orbitais D aqui, ó, vieram desta parte aqui, ó, para gerar os novos orbitais. Então, de esfera externa,
Os orbitais D vieram de orbitais mais externos, tá bem? E os de, voltando lá no CONH36, os de esfera interna vieram dos orbitais D mais internos do metal, tá bom? Então aqui, esfera interna, justamente porque veio do orbital D mais interno, e aqui de esfera externa, porque vieram os orbitais para formar os orbitais híbridos do, dos orbitais D mais externos, tá? Apenas uma classificação diferente aí, mas que é muito utilizada pelos químicos inorgânicos. Vocês podem observar isso em alguns livros. Bem, a cinética de substituição de ligantes do composto de coordenação em uma reação química pode ser associada a essa classificação esférica, tá bom? Ou seja, se é de esfera interna dos orbitais D internos, ou se é de esfera externa dos orbitais D mais externos, quando da formação dos orbitais híbridos. E como que está relacionada essa classificação aí, de acordo com a cinética, né, de uma reação química, a velocidade de uma reação química? Que os compostos de esfera interna têm ligantes mais fortemente ligados. Então, isso aqui é muito importante, pessoal. Um dado muito importante que vai influenciar na reação química de formação desses compostos. Os de esfera interna têm ligantes mais fortemente ligados ao metal, tá? Tornando mais difícil a substituição por outro ligante em uma reação química, quando ele estiver participando. O porquê disso? Porque os de esfera interna, os orbitais D internos, né, no caso aí dessa classificação de esferas, eles estão mais próximos do núcleo do metal. Se eles estão mais próximos do núcleo do metal, consequentemente, a atração é mais forte, é maior, fica mais difícil, tá bom? Retirar esses elétrons que estão sendo compartilhados ali, tá? Desse ligante para substituir por outro ligante para ser compartilhado posteriormente. Então, se a gente fosse comparar esses dois compostos aqui, ó, CONH3,6+, e COFF6-, e a gente supõe assim, ó, vamos substituir numa reação, tá? Vamos adicionar água, ok? A esses dois compostos aí, numa determinada reação química. Qual que é o composto qual que é o ligante que a água substitui de maneira mais fácil? Ela vai substituir de mais fácil no CONH3,6, que é de esfera interna, ou de COF6-, que é de esfera interna. Ela vai tender a substituir, comparando os dois, ela vai tender a substituir mais facilmente, tá bom? Um íon fluoreto. Então, vai sair um íon fluoreto do composto e vai entrar uma molécula de água e se ligar ao metal transição cobalto. Porque o COF6-, ele é de esfera externa. Então, o orbital D, ele fica mais externo ao núcleo. Sofre uma menor força de atração. Consequentemente, é um composto menos estável, podendo assim ser substituído os seus ligantes, ou alguma parte dos seus ligantes em uma reação química, tá bom? Esse vídeo está um pouco extenso, pessoal. Vou encerrar ele aqui e a gente continua abordando no próximo.